Alô, vocês estão chegando com uma questão da banca Instituto Consulplan, uma questão do ano de 2024, que trata sobre esse assunto aí, ó, sintaxe. A sintaxe e não sintaxe, como muita gente fala, a sintaxe é a parte gramatical que estuda a organização e a estrutura das orações e dos períodos. Então, a concordância, a regência, a crase, os termos oração, enfim, tudo isso é objeto de estudo desse fragmento, ou dessa parte gramatical. E hoje, a nossa questão, olha aí, ela diz assim: considere as orações dispostas a seguir. Tem-se um exemplo de verbo impessoal e, portanto, uma oração sem sujeito em. Pause a tela e volte aqui comigo em seguida. Se você pausou e ficou esperando voltar, era para você pausar e resolver a questão com o seu conhecimento prévio. Mas olha aí comigo uma coisa no enunciado. Eu disse a vocês que a sintaxe estuda a questão das orações, né? Então, orações são enunciados que têm verbo. Então, sempre que houver um verbo, nós teremos uma oração. Por exemplo, na letra A, eu tenho sinto. Por exemplo, na letra B, eu tenho o A. Por exemplo, na letra C, eu tenho a expressão sei escrever. Absolutamente quebrou a sequência. Na letra D, eu tenho o habituei e tenho o chamem. Por quê? Porque se toda oração tem um verbo, todo verbo pode ter sujeito, mas existem alguns que não têm sujeito. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala de sujeito, às vezes a gente aprendeu ao longo da vida que sujeito é o termo que pratica a ação do verbo. Claro, se eu falo que o atleta treinou durante 5 horas, tudo bem, quem praticou a ação de treinar foi o atleta. Só que existem orações cujo verbo não indica ação. Então vamos anotar aí o seguinte: sujeito, que é um dos termos que representa uma das funções sintáticas, ele realmente pode ser o termo que pratica ação se o verbo for de ação. Mas, na verdade, o sujeito ele é o termo que vai ser responsável pela flexão do verbo, né? O que é que significa dizer que o sujeito é responsável pela flexão do verbo? Significa dizer que se eu tenho uma frase com verbo no singular, é porque o sujeito é singular. Ou se eu tenho uma frase com verbo no plural, é porque o sujeito é plural. Vamos anotar. Quando eu coloco que o pessoal arrumou o salão, eu tenho aqui nessa oração, e lembrando, é uma oração, porque nós temos um verbo, o verbo arrumar. E esse verbo arrumar está no singular, porque quem está arrumando é o pessoal. Esse sujeito é um sujeito singular, embora a ideia de pessoal seja uma ideia de plural. Tem muita gente que fala, o pessoal chegaram, o pessoal falam, o povo acreditam, a maioria votaram. São palavras com ideia coletiva. Mas olha um detalhe aí, tela. Isso aqui, ó, é um artigo no singular. Se o artigo é singular, o verbo tem que ficar no singular. Eu não falaria que o funcionário arrumaram. Eu não falaria que o dono da festa arrumaram. Eu não falaria que o rapaz arrumaram. Então, também o pessoal não arrumaram. O pessoal arrumou. Então, sujeito singular, verbo singular. Mais uma anotação. Normalmente, o sujeito, ele vem no início da frase. Mas se eu falo, por exemplo, que aconteceram fatos curiosos, esse aconteceram começou a oração. E a oração, mais uma vez eu repito, porque nós temos um verbo. Só que o aconteceram, desta vez, é um verbo que está no plural.
em função dos fatos. Foram os fatos que aconteceram. Então, o sujeito, ele pode vir depois do verbo, sim. Se fosse um fato aconteceu. Agora, como são fatos, fatos aconteceram. Então, cuidado, hein? Para você não cair naquela armadilha de falar assim, aconteceram o quê? Porque você foi acostumado, ao longo da sua vida, a perguntar o quê e achar um objeto direto. Mas você só pode procurar o objeto direto com essa pergunta de o quê depois que você tiver achado o sujeito. Porque quando o sujeito vem depois do verbo, ele fica com essa cara aí de objeto direto. Olha a questão comigo de novo. Quando eu não me sinto bem, observem que o sinto é porque tem um eu que não apareceu. Não pode ser nós não me sinto. Não pode ser eles não me sinto. Como só pode ser eu, o sujeito aparece implícito. Anote aí comigo uma coisa. Quando a gente fala de sujeito, o sujeito pode ser explícito, que é aquele sujeito que aparece, ou ele pode ser um sujeito implícito, que é o sujeito que não está claro. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de sujeito explícito, eu tenho o sujeito que é simples e eu tenho o sujeito que é composto. Por exemplo, o pessoal só tem essa palavra aqui como importante, pessoal. Fatos aconteceram. Então, essas duas orações aqui, ó, elas têm o que a gente chama de sujeito simples. Ok? Sujeito simples, sujeito composto tem que aparecer. O que é um sujeito composto? O homem e a mulher se complementam, um e outro. Vieram pais e filhos até a escola, um e outros. Isso é o sujeito composto. Agora, na tela, o sujeito implícito, ele pode ser um sujeito oculto ou ele pode ser um sujeito indeterminado. E aí, tanto um quanto o outro não aparecem. Por exemplo, na letra A, olha aí, o sujeito eu, ele é um sujeito oculto. Então, ele não é sem sujeito. O sujeito só não apareceu. Observe que na letra C, o sei também pediria um eu. Eu não sei. Eu não posso dizer eu não sabemos, eles não sabemos. Sei só pode ser eu. Então, aqui também, nós temos um sujeito que é oculto. Então, a ideia é a seguinte: quando é que o sujeito é oculto? Quando ele não aparece. Mas anotem comigo. Para que o sujeito seja oculto, o que tem que estar escondido? Eu, tu, ele, nós e vós. Porque se for eles o que estiver escondido, aí o sujeito é indeterminado. Por exemplo, arrombaram a porta da minha loja. Não é eu arrombar, é eles. Sujeito indeterminado. Chegaram atrasados. Não é nós chegaram, eles chegaram. Sujeito indeterminado. Ok? E na tela, das duas que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Porque habituei também sou eu. Ó. Eu não me habituei. Então, quando eu falo que eu não me habituei, quem está se habituando sou eu tenho aqui novamente um sujeito oculto. Agora, o que é um verbo impessoal que falou a gramática, ou que falou o enunciado da questão? Normalmente as provas não perguntam, assinale a alternativa em que há um verbo impessoal, mas vamos anotar. Só para você saber, quando a gente chama uma coisa de verbo impessoal, que tem a primeira pessoa do singular, eu, tem a primeira pessoa do plural, nós, tem a terceira pessoa do plural, eles. Um verbo impessoal é um verbo que não se conjuga
eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele é sem sujeito. E como eu disse, se o sujeito é o termo responsável pela flexão do verbo, se a oração não tem sujeito, o verbo não tem flexão. Então anote, o verbo impessoal, ele vai ficar sempre no singular. Então, se o verbo for um verbo impessoal, ele vai ficar no singular. Mas, professor, como é que eu sei que o verbo é impessoal? É porque isso é um conceito que, aí, infelizmente, você vai ter que fazer a moda antiga, decorar. Olha, anote aí comigo. O principal verbo impessoal que caiu nessa questão e que cai em prova é o verbo haver. Mas quando o verbo haver significar existir ou quando o verbo haver significar ocorrer. Porque quando eu falo assim, havia conseguido a vaga, tinha conseguido. Havíamos viajado junto, tínhamos viajado. Aí não é impessoal. Agora, anote aí comigo. Quando o verbo haver está no sentido de existir, eu devo dizer, por exemplo, que havia problemas no motor. Eu estou falando da existência de problemas. Só que o verbo haver, mesmo sendo problemas, não pode ser haviam. Não é se houvessem novos eventos, é se houvesse. Não é haverão brigas, é haverá. Não é houveram festas, é houve. Então, o verbo haver, quando ele for sinônimo de existir, ele não tem sujeito e, portanto, ele não tem plural. Na tela. Por exemplo, houve tremores de terra. Observe que aqui é no sentido da ocorrência. Ocorreram tremores, mas o verbo haver, no sentido de ocorrer, ele não tem plural. Eu não posso colocar houveram tremores. Eu não posso falar assim, haverão outros eventos, haverá. Então, o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, ele não tem plural. Olha na tela. Olha a letra B. Não ocorre aprendizagem, então, ou não existe aprendizagem, então. Então, se isso aqui é igual a ocorre, ou se isso aqui é igual a existe, o verbo é impessoal e, portanto, ele não tem sujeito. Eu disse, então, que a gente só vai saber o que é decorando. Tem outro, anote aí comigo. Além do verbo haver, também outro verbo é o verbo fazer, quando ele estiver ligado à noção de um tempo que já passou, à noção de um tempo decorrido, ou quando ele estiver ligado à noção climática de temperatura. Não é, por exemplo, quando eu digo assim, eu fiz uma prova no domingo, aí a fiz e realizei. Nós faremos uma viagem no mês que vem, aí é de realizar a viagem. Mas quando eu falo de tempo decorrido, vamos anotar? Eu devo, por exemplo, dizer que fazia 2 anos que não viajava. Então, ao dizer que fazia 2 anos que não viajava, são 2 anos, mas eu não posso colocar faziam 2 anos. O verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer indicando temperatura, não tem sujeito e, portanto, não tem plural. Na tela, eu também posso dizer, ontem fez 28 graus centígrados. São 28 graus, mas não é fizeram, porque o verbo fazer, quando ele indicar a temperatura, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito e, portanto, não tem plural. Então, essa é uma questão que foi sobre classificação de sujeito, mas aí tem 2 casos muito típicos de concordância verbal. Se você está estudando para fazer um concurso, e você tem dúvida em fazer o que é sujeito, complemento nominal, aposto, objeto indireto, eu vou dar uma dica. Lá no meu site,
Você vai ter um curso chamado Exercitando o Português, e ele tem uma seção sobre os termos da oração. Então, você vai ter toda a teoria e você vai ter mais 20 questões de provas variadas para aplicar essa teoria. E tudo isso por um preço que é muito mais barato do que meia aula particular. Aliás, o curso completo de todos os temas é mais barato que uma aula particular. Anote o endereço e vá lá pesquisar e conhecer www.ricardoerce.com.br.